Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Mais uma vez um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou aproveitando esse nosso iniciozinho para dar uma limpada nos meus óculos, né? Para que a gente consiga fazer o melhor papo possível. Sejam bem-vindos aí. É um prazer enorme contar com vocês. Tô vendo que o professor André entrou aí. Eu li seu artigo no Estadão. Parabéns, meu velho. Muito bom, viu? No blog de política do Estadão. Pessoal, vou colocar aqui o título, né? Aqui rapidinho para a gente definir nosso papo. Acho que a maioria da rapaziada já sabe do que mais ou menos se trata, né? Mas eu não estou conseguindo entrar no teclado. Olha aí. Estamos aqui, vamos fixar. Aí, consegui, tudo feito com muita qualidade, alegria e destreza. Gente, espero que vocês estejam todos muito bem. É um prazer enorme recebê-los aqui nessa segunda. O fim de semana foi agitado para todos nós, né, em algum sentido. É sempre uma alegria, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Vou dar uma aumentadinha no volume aqui, né, do nosso microfone para que todo mundo consiga me ouvir e a gente vai seguindo no nosso diálogo. Então, hoje o nosso objetivo é tentar fazer uma reflexão sobre um elemento fundamental, que é óbvio, né, que é o vídeo, o que aconteceu, o que é o vídeo, o que o vídeo significou, como ele impacta o cenário político, né? E depois disso a gente tentar entender nessa correlação de forças. Isso aqui é um livrinho do Spinoza, Tratado Político do Spinoza, se alguém quiser ler. E passado isso, a gente tentar entender quais são os próximos passos. Tem uma coisa fundamental aqui que eu não gosto de fazer, que eu vi muita gente fazendo no fim de semana. Boa tarde para quem está chegando aí me cumprimentando. Que é a ideia do diagnóstico apressado. Eu acho que tem muitos diagnósticos apressados e a gente vai falar disso um pouquinho. E aí esse é o nosso papo de hoje, né? E aí, gente, olha só, para lembrar a cada um de vocês aqui como é que a gente funciona. Eu faço uma fala inicial, coisa de 15, 20 minutos, né? Depois eu abro para as perguntas. Eu peço para conseguir responder o melhor possível cada um de vocês que você use essa ferramentazinha de perguntas aqui do Instagram. Tem uma interrogação aqui no Insta, né? Você clica nessa interrogação, escreve a sua perguntinha e aí a gente vai respondendo. Outra coisa importante os comentários não estão desabilitados, tá? Você pode comentar, é tranquilo, é todo mundo muito bem-vindo. As duas últimas coisas que eu peço por favor, curta a nossa página no Instagram, divulgue aos amigos. O nosso trabalho é todo feito orgânico, né? Então não tem impulsionamento de conteúdo, é tudo orgânico. Indica aos seus amigos e se você quiser encaminhar essa live neste exato momento para os seus amigos, é só clicar nesse aviãozinho aqui e você pode escolher os amigos da sua rede que vão receber a live, tá bom? Lembrando, a gente tem também um canal no YouTube, onde todos os vídeos ficam aqui no IGTV na nossa página e ficam no YouTube, porque tem uma galera que não tem Instagram, né? Então essa é a ideia. Então, por favor, sigam o Creomar, sigam a Dharma, que é a minha consultoria. Vamos fazer esse debate crescer cada vez mais e ser cada vez melhor, tá? Esse é o nosso objetivo. E aí, gente, e o vídeo? Gostaram? Quais são as emoções de vocês sobre o vídeo, né? Eu creio que, basicamente, aí se a gente falar e o vídeo, vira a mesma analogia. Eu sou de uma geração, tenho um amigo, Gabriel aqui, é meu amigo de muitos anos, tá aí assistindo. A gente tinha uma piada de um outro amigo nosso que dizia assim, se você entrar no meio de um show de rock e gritar Guns é bom, metade da turma vai para um lado, metade da turma vai para o outro. Metade da turma te apoia, metade da turma vai dizer que Guns é uma porcaria, né? Essa era uma piada nossa ali, anos 90, 2000, adolescência, juventude. Quando a gente fala sobre o vídeo, né, da reunião ministerial, as emoções são basicamente as mesmas, né? O pessoal fala, e o vídeo? Aí dividiu para um lado, dividiu para o outro, né? A turma que apoia o presidente Bolsonaro diz que o vídeo é a prova cabal de que Bolsonaro é um homem compromissado com o Brasil.
e de que efetivamente a sua narrativa é uma narrativa do homem contra o sistema. E quem não gosta do presidente diz que o presidente cometeu uma série de crimes de responsabilidade e a reunião é um apanhado de impropérios, palavrões e palavras de baixo calão, né? Meu amigo Gabriel tá aqui cozinhando. Se alguém precisar de advogado, Gabriel é um advogado excelente, tá? Recomendo. E aí, o que aconteceu? A polarização, como a Flávia muito bem disse aqui, a polarização atinge um novo capítulo, né? Ela atinge um novo capítulo, um novo patamar e assume um quê de dramaticidade também bastante importante. E por que isso? Porque o vídeo, em algum sentido, não tem aquilo que as expectativas esperavam que ele tinha. E aí vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Desde a saída do Moro, existem duas questões importantes, né, que se contrapõem. Uma é a expectativa e a outra é o prognóstico, né? A expectativa, principalmente daqueles que não gostam do presidente Bolsonaro ou que acham que o presidente deve sair do poder, era de que o Moro, por tudo aquilo que ele construiu quando juiz da Operação Lava Jato, tivesse aquilo que setores da imprensa, até mesmo do mundo político, chamam de bala de prata, né? Que seria o quê? Um elemento tão irrefutável do erro do presidente Jair Bolsonaro, que esse elemento irrefutável geraria como resultado fundamental a produção de uma comoção política, e essa comoção política levaria efetivamente à possibilidade de você ter um processo de impeachment, tá? Então, essa era a ideia, era a expectativa, tinha expectativa demais. O ponto fundamental é que todo esse processo que envolve a saída do Moro do governo serve para mostrar duas coisas. A primeira é uma enorme preocupação do Moro com a manutenção da sua própria reputação, né? Então ele quer contar a sua história, e aí a gente vai falar disso daqui um pouquinho também, as dificuldades do Moro de contar a própria história, que envolve a expectativa sobre a persona política e o que a persona política é capaz de entregar, né? E de outro lado, o fato de que você não tem efetivamente no vídeo. Você cria toda uma comoção em torno do vídeo, mas o vídeo de fato não entrega aquilo que as pessoas queriam, que era, sei lá, o Bolsonaro dizendo: pega aí 10 milhões de reais e coloca numa sacola e vamos embora. Isso não existe. O que existe é um momento em que, em uma reunião fechada, se conversa de muitos assuntos, menos de pandemia. Eu acho que esse é um ponto importante. E isso dá para entender também, né? Porque a reunião sendo feita em 22 de abril, o Taixa ainda era muito recente dentro do Ministério e provavelmente não tinha o que dizer. Então, os ministros vão e vão falando e a temática era pró-Brasil, acho que é importante dizer isso também. A reunião era para discutir pró-Brasil, não era para discutir a pandemia. Então, isso vai criando todo um cenário, né, que é bastante interessante quando a gente está pensando nesses elementos. De fato, então, o que é que nós temos? O vídeo é revelador de alguns elementos, mas não os elementos que talvez o senso comum traga, né? Como a Isadora está dizendo aí, falam da pandemia como uma oportunidade. O vídeo é revelador de dois elementos. O primeiro elemento que o vídeo revela, gente, é que a estratégia que a gente tem conversado aqui, a gente sempre tem conversado isso nas nossas lives, quem acompanha desde o início. Desde o início a gente tem dito, olha, o governo escolheu abordar o problema da pandemia a partir de uma lógica meramente econômica. Isso significa dizer o quê? A narrativa do governo é dizer que a pandemia é ruim, e aí retoricamente tem uma lógica, né? O governo tem uma lógica dupla sobre a pandemia, que é, retoricamente, o presidente Bolsonaro nega a pandemia, mas em termos operacionais o Ministério da Saúde segue fazendo o trabalho, né? Tanto que eu estava vendo estudos no fim de semana, o Brasil está gastando 5,8% do PIB para combater a Covid-19. Então, tem essa duplicidade que gera confusão mental, né? Que é o presidente dizendo uma coisa e os técnicos do Ministério falando outra. E o segundo elemento daí derivado é que o presidente escolheu abordar a questão econômica. E ao abordar a questão econômica, o tópico da reunião, que era plano pró-Brasil, se perde, obviamente, mas não era uma reunião para discutir a pandemia, era uma reunião para discutir o pró-Brasil. E por que isso é importante entender? Porque, e aí vem, eles falaram de tantas coisas, menos do pró-Brasil, porque perde a pauta em algum momento, né? Perde-se a pauta por um elemento de ciência política mesmo, de política como prática, que é o seguinte. Vocês já ouviram falar na expressão curva de aprendizado? Curva de aprendizado é o tempo que você leva para aprender determinada coisa. Por exemplo, andar de bicicleta.
Lembra aí na sua mente quanto tempo você levou para aprender a andar de bicicleta. Eu, por exemplo, levei uma tarde, que era assim, era do se equilibrar na bicicleta, conseguir pedalar sozinho e aí fazer as manobras, né? Não significa dizer que eu não caí depois. Eu caí várias vezes de bicicleta. Assim, minha irmã, se tiver por aí ou se assistir essa live depois, sabe o tanto de escoriações que eu tenho por cair de bicicleta. Mas de fato eu levei um tempo para aprender a andar de bicicleta. E aí quando a gente transporta isso para a política, o que eu estou querendo dizer, gente? Todo governo que é novo tem uma curva de aprendizagem, que é o tempo que esse governo leva da posse até ele entrar naquilo que ele consideraria o voo de cruzeiro, né? O momento ideal em que ele está fazendo governança. O governo Bolsonaro ainda não chegou nesse ponto ideal. O governo Bolsonaro ainda está construindo uma curva de aprendizagem que é dificultosa. Por quê? Porque o governo Bolsonaro assumiu o propósito de negar a lógica política. Então, o primeiro ano e 2 meses do governo Bolsonaro é de negação da lógica política. A lógica política não me importa, a lógica política não existe, eu não estou nem aí, vamos embora, vamos fazer do nosso jeito. Quando vem a pandemia, o governo tem que resetar. E aí gera um outro problema. Como é que você reseta, sendo que você nem chegou onde você queria? Então, essa confusão mental é aparente na reunião. Ah, Creomar, e os palavrões? Gente, reunião fechada vai ter palavrão. Né? Eu não acho isso o ponto fundamental. O ponto fundamental para mim é que, efetivamente, o vídeo mostra que o governo tem uma dificuldade de estabelecer uma agenda. E o segundo ponto fundamental daí derivado é que o presidente exige que os seus ministros estejam com ele. E aí vem, isso é absurdo? Não. Ele quer lealdade, ele quer fidelidade. Qual é o problema disso na configuração a posteriori? É aqui, efetivamente, eu vou entrar em 3 ministros que eu acho que se complicam, né? O Weintraub, o Salles e a Damares. São 3 ministros que falam um pouco demais, na minha percepção, tá? Eles falam um pouco mais do que seria recomendável, primeiro, porque estão num ambiente fechado, eles não imaginavam que a reunião fosse ser aberta, e segundo, porque eles querem se mostrar os mais alinhados ao presidente. Né? Estas falas, que são consideradas excessivas, podem gerar pressão sobre esses ministros. Significa dizer que esses ministros vão cair? Eu acredito que não. Isso é uma hipótese. Por que eu acredito que eles não vão cair? Eles não vão cair porque eles têm se mostrado fiéis e leais ao presidente da República. E parece que a lógica de tomada de decisão do Bolsonaro está toda voltada nessa percepção de que eu preciso de gente muito leal a mim, e essas pessoas muito leais a mim são as pessoas que vão comigo até o final. Né? As interpretações sobre o vídeo. Algumas pessoas se apressaram em dizer, com o vídeo o Bolsonaro está reeleito. Gente, está cedo. Isso é diagnóstico apressado. Isso é quase irresponsabilidade ou é militância. Se o cara for militante, é tranquilo, é emocional, ele pode dizer que o Bolsonaro está reeleito. Né? Pode até dizer depois, tendo que lidar com os efeitos legais disso, caso o Bolsonaro perca uma eventual reeleição, que a eleição foi fraudada. Ele vai ter que lidar com isso na justiça, mas ele pode dizer. Tá? Agora, efetivamente, o que nós temos? A eleição é em 2022, está cedo. Tem muita coisa para acontecer. Inclusive o fato de que o Bolsonaro tem que construir para si mesmo alternativas eleitorais e narrativas para a crise que hoje existe. Né? O segundo diagnóstico, que é importante daí, Moro ainda não sabe, talvez ele aprenda em algum momento, é um homem inteligente, mas Moro ainda não sabe se comunicar. Né? Ele não sabe se comunicar e ele criou uma expectativa muito grande sobre o processo. Né? Efetivamente, ele criou uma lógica em que, teoricamente, viria uma bomba atômica. Não é uma bomba atômica ainda, mas faz o governo sangrar. O que eu estou querendo dizer aqui? O governo Bolsonaro sangra a partir do vídeo, porque a investigação se prolonga, porque o pedágio do Centrão pode aumentar, porque tem falas desagradáveis sobre gente no Congresso. Então o cara quer dizer, antes para te apoiar era X, agora são 2X. Isso acontece, tá? Mas isso não extermina o governo. E de outro lado, o ex-ministro Sérgio Moro tem que explicar uma questão muito simples, né? Que foi perguntada para ele ontem no Fantástico. Se não assistiram, assista, tá? Assista a entrevista, que então, ministro, por que o senhor ficou 1 ano e 2 meses calado se tudo te chocava tanto? Né? Essa é uma pergunta que ele vai ter que responder. Porque hoje, qual é a questão? De fato, a narrativa já virou, né? Os apoiadores do presidente Bolsonaro,
já tratam que o Moro não era isento na sua tomada de decisão. E olha que interessante. Enquanto que, de outro lado, a oposição construiu na semana passada um pedido de impeachment baseado nas alegações do Sérgio Moro. Olha como é que a política é dinâmica. Né? E o que a gente tem que fazer para entender esse processo? A gente tem que respirar, parar, ficar calmo e analisar os fatos. Né? E tem criança na área, meu Deus, gente, tem criança assistindo a live. Eu não sei se as crianças falaram, se eu falei algum palavrão. Se eu falei, perdão. Mães, se tem alguma criança na área aí e eu falei alguma bad word, alguma palavra feia, por favor, me perdoem, tá? Eu foi sem querer. Não falei não, né? Alguém me confirma aí. Se eu tiver falado, desculpa. Mas deixa as crianças aí. Eu vou controlar a linguagem. Ufa! Muito legal saber que tem crianças aqui. Beijo para as crianças que estão me assistindo. Então, o que a gente tem? Para terminar, né, essa parte. O que a gente tem de fato? O vídeo não é uma bomba atômica, mas o vídeo também não é irrelevante. O vídeo demonstra que o governo Bolsonaro tem dificuldade de construir uma agenda. Tá? O governo Bolsonaro tem dificuldade de construir uma agenda. Mostra que o governo Bolsonaro escolheu abordar a crise a partir de um viés meramente econômico e mostra que o presidente está muito, muito preocupado com o alinhamento do ministério pela falta de informações. A interpretação sobre as questões de informações a gente pode fazer em outra live, tá bom? Agradecer aí as crianças. Davi, mandem os nomes das crianças que eu vou mandando beijo para elas todas, tá? Eu adoro criança. Então vamos lá. Vou aqui para as perguntas agora, tá bom? A primeira pergunta é da minha querida amiga, Isabela César, e não abriu aqui. Deixa eu ver o que houve, Isabela. Vamos lá. Gente, Isabela sabe muito de política pública. Peraí, Isabela, antes de responder, eu queria mandar um beijo pro Davi, pra Alice e pro Antônio, que são as crianças que estão assistindo essa live. Beijo pra vocês, queridos. Quando acabar a quarentena espero conhecer todos. Então vamos lá. O vídeo atrapalhará a relação com o Centrão? Isabela, essa pergunta é excelente, tá? O vídeo cria dificuldades porque ele cria um burburinho desagradável. E aí tem duas interpretações possíveis. A primeira é que o governo já havia preparado os membros do Centrão para dizer, olha, vem um vídeo, ele cria uns problemas, não sei o quê, e aí tudo fica como era antes. E tem a segunda interpretação, que é o governo não preparou a rapaziada do Centrão para o que vinha o vídeo, e aí a rapaziada viu, não gostou, e vai dizer, beleza, agora para votar com o governo, meu pedágio está mais alto. Como a gente vai identificar isso, Isabela, de maneira efetiva? A gente vai identificar isso nas votações desta semana. O que eu estou querendo dizer? Se o governo tiver dificuldades durante esta semana para aprovar algum tema importante, ou se ele tomar alguma pancada do Congresso em algum tema importante, a gente vai saber, olha, o vídeo criou um probleminha e os caras vão ter que aumentar o pedágio para sobreviver. Tá? Eu acho que acompanhar as votações no Congresso essa semana são muito importantes, porque lembra o seguinte, o Congresso não se vinga expressamente, né? O Legislativo nunca responde expressamente, o Legislativo responde devagar. Né? Então acho que esse é um ponto importante, tá bom? Obrigado pela sua pergunta, espero ter respondido. Vamos lá, segunda pergunta. Bom, Leonardo, obrigado, Léo, pela pergunta. Como você avalia as falas do Guedes, investimento em grandes empresas, em grandes corporações versus pequenas e médias? Então, essa fala do Guedes é bastante interessante, tá, Léo? Porque eu vi duas interpretações e eu concordo com a segunda. A primeira era dizer que o Guedes só queria emprestar dinheiro para as grandes empresas e não queria emprestar dinheiro para as pequenas e médias. O que eu entendi da fala, estou te dizendo muito honestamente, é que ele estava dizendo o seguinte, que o governo ia emprestar dinheiro para todo mundo, mas que o governo só ia ganhar dinheiro com o dinheiro emprestado para as grandes corporações, porque o governo ia virar sócio das grandes corporações, e que com as pequenas e médias o governo ia perder grana. Foi isso que eu entendi, tá? Minha interpretação é essa. Nessa interpretação, me parece dizer que o Guedes, e aí logo depois ele engata com o lance do Keynes, né? É a ideia de que assim, para os pequenos e médios eu vou dar dinheiro a fundo perdidos, quer dizer, esses caras não vão me pagar de novo. E aí tem intervenção de alguém, que eu não lembro se é o presidente da Caixa, do BNDES, que diz, não dá para emprestar grana para quem já está falido, porque a gente não vai fazer molezinha.
Qual é a grande dificuldade de entender o vídeo ali, Léo? É o contexto, né? Naquela semana de 22 de abril, que é uma semana anterior à saída do Moro, mas que é a semana em que o Mandetta havia acabado de sair, presidente da Caixa, né, professor Alexandre? Muito obrigado. Mas é a semana posterior à saída do Mandetta, o Guedes está sob muita pressão, né? Inclusive, eu gosto sempre de lembrar isso. Na semana em que o Moro sai do governo, na antevéspera da saída do Moro, a especulação era que quem saía era o Guedes. Teve inclusive reportagem no fim de semana anterior, em jornal de grande circulação, revista eletrônica de domingo, colocando a responsabilidade da crise no colo do Guedes. O Guedes iniciou a semana de saída do Moro ameaçado, né? Então essa reunião vem dentro desse contexto. Para mim, ali a ideia é essa, tá? O ponto fundamental é que o mercado interpretou a reunião, talvez por dificuldade de memória, talvez por não querer também pensar no contexto, o mercado interpretou, né, que a reunião mostrava o quanto que o Bolsonaro confia no Guedes e o quanto que o rumo econômico não vai mudar. E isso teve uma reação na sexta-feira em termos de mercado futuro e teve uma reação hoje até a hora que eu comecei a live, os indicadores eram relativamente positivos, tá? Minha interpretação é essa. Vamos lá. Próxima. Espero ter respondido, cara. Pergunta excelente aí da Lidiane, né? A manifestação esvaziada depois da liberação do vídeo, o efeito dele ou é muito cedo? Lidiane, sendo bem honesto, eu acho que todas as manifestações feitas em Brasília, eu não posso falar das manifestações feitas em outras cidades, tá? Todas as manifestações feitas em Brasília são esvaziadas, na minha percepção. Você tem pouca gente, você tem muito carro dá volume, é o que eu sempre digo. Você quer saber o impacto de uma avaliação, de uma manifestação? Você tem que olhar as fotos. Se as fotos são tiradas no mesmo plano das pessoas, é porque eu sei que tem pouca gente, eu quero que pareça que tem muito. Se eu tiro uma foto de cima, né, aí eu vejo, nossa, tem pouca gente. Na minha percepção, todas as manifestações são esvaziadas nesse contexto. Você coloca muito carro, porque aumenta o volume, parece que tem gente pra caramba, você põe 200 carros, vira um inferno no trânsito, né? Nesse aspecto, eu não sei te dizer ainda, e aí eu acho cedo, eu não sei te dizer qual o impacto da saída do Moro, vídeo e resposta do Bolsonaro sobre a base de popularidade dele. Nesse aspecto eu estou muito curioso pelas próximas pesquisas, mas as pesquisas que vão medir dessa semana para frente, tá? Basicamente de sexta para frente. Porque o que nós vimos nas últimas semanas, e eu sempre uso uma pesquisa para a gente não ficar confuso, né? Eu vou parametrizando só por uma pesquisa. O que a gente viu na última semana é que o presidente tinha começado a ratear um pouquinho, né? Caiu de 31 para 29, de 30 para 27, de 27 para 25 na XP, né? Agora é saber, ele continua rateando ou criou uma nova percepção? Porque, de fato, a militância do presidente saiu cantando vitória após o vídeo, né? Só que eu gosto de dizer isso aqui, e isso tem que ser dito responsavelmente. O vídeo não é um passaporte para a reeleição, mas o vídeo não é também uma tragédia, né? O vídeo manifesta, né? O vídeo manifesta um governo com dificuldade de construir a agenda, um governo que se perdeu no meio de uma reunião que tinha pauta, né? E um governo preocupado, onde os ministros estão muito preocupados em agradar o presidente. E isso, por algumas das falas colocadas, lembra, a gente está falando de política, algumas das falas colocadas podem criar dificuldades para o governo no médio e longo prazo, tá bom? Das fotos que eu vi comparadas com as manifestações anteriores, diminuiu. Muito legal, Lidiane, eu vou procurar essas fotos. Para entender isso melhor, tá bom? Espero que eu tenha te respondido. Vamos lá, próxima. Qual será a possível postura de Bolsonaro? Obrigado, Sabrina. Você sempre perguntando. Na sexta eu não respondi sua pergunta, então hoje eu estou respondendo, tá bom? Qual será a possível postura de Bolsonaro para manter o Centrão? Sabrina, eu creio que a postura é a mesma postura de sempre, né? Que significa dizer o quê? É aquela dinâmica que a gente tem falado sempre aqui, que é o governo entrega pedaços da tomada de decisão
para esse grupo parlamentar. Esse grupo parlamentar fica com esse pedaço da tomada de decisão, né? E aí, para deixar muito claro para quem está assistindo, e para as crianças, né? O que é um pedaço da tomada de decisão, crianças? É a possibilidade, tá? De você dizer aonde as coisas vão ser colocadas dentro da sala. É quando sua mãe diz para você colocar os brinquedos dentro da caixa, mas deixa você dizer a ordem que os brinquedos vão ser colocados dentro da caixa. E aí você vai colocar por baixo os que você usa menos e por cima os que você usa mais para a próxima vez, né? Eu creio que a lógica é essa. O governo tem feito um movimento de entregar pedaços da tomada de decisão para o Centrão, né? Agora, de fato, o que a gente precisa saber, e aí vai ter que avaliar as votações durante essa semana, é se o Centrão vai querer dar algum recado para o presidente Bolsonaro, no sentido de dizer, olha, agora está mais caro, né? E aí, se ficar mais caro, a expectativa acerca do presidente Bolsonaro é saber, ele vai querer pagar mais caro ou não? Ou ele vai manter o preço do jeito que está posto, né? Esse é o ponto fundamental. Que voltando aí ao exemplo das crianças, é dizer, sua mãe te deixa, né? Davi, Antônio, eu esqueci o nome da... Ai, meu Deus, espera aí, deixa eu lembrar aqui, isso é importante. Da Alice. Alice é o nome da minha afilhada. Alice, Antônio, Davi, por exemplo, quando a mãe de vocês pede para você arrumar algo, no dia que você não criou confusão em casa, você faz isso legal, né? No dia que você está no limite do castigo, você tem que arrumar mais rápido, não é isso? Tem que ver se o presidente vai entrar no castigo ou não. Tá bom? Vamos lá. Tem mais uma aqui. Pergunta da Andrea, né? Que é a mãe da Alice e do Antônio. Quais as consequências do vídeo e tudo mais após a pandemia? Ou a memória é curta? Andréa, a pergunta é muito boa. Me parece que o presidente aposta que a memória seja curta. E aí, no sentido de dizer o quê? Por que o presidente fez a escolha da economia e não de combater a pandemia diretamente em termos narrativos? Porque ele acha que desemprego é o que arrebenta um eventual processo de reeleição dele. Como ele acha que desemprego é o que arrebenta um eventual processo de reeleição dele, de maneira fundamental ele diz, vamos bater no emprego, deixa os governadores fazerem lá, porque esse é o fato, gente. O presidente não tem a capacidade de alterar as políticas de isolamento e de distanciamento que os governadores e prefeitos estão construindo. O STF barrou isso. Então, todo o folclore, todo o foguetório que o presidente faz quando ele mesmo desrespeita ações de isolamento locais, sai para comer um cachorro-quente, anda sem máscara ou algo do gênero, ele o faz para manter uma narrativa de que é ele contra o sistema e de que só ele está preocupado com as pessoas. Entende? E aí, qual é o jargão dessa lógica que o presidente tem construído? Reparem que a crítica sempre é feita com a seguinte frase: eu quero ver o governador, eu quero ver o prefeito, eu quero ver o juiz indo na rua e confraternizando com as pessoas como eu faço. É essa a lógica, né? Então, essa escolha, o presidente constrói essa escolha no sentido de que, a partir daí, ele acredita que quando a pandemia passar e a gente estiver lidando com a parte dura, que é a recessão, ele vai dizer, gente, eu estou falando desde o início. Eu estou dizendo para vocês que o problema é econômico, vocês não quiseram me ouvir, porque a imprensa não quer me ouvir, porque o governador está preocupado com o interesse eleitoral. E aí, agora, qual é o problema? A gente vai ter que resolver o problema, e eu sou parte da solução do problema. Essa é a ideia, né? E aí, nesse aspecto, a gente vai ter que pensar como vai ser a reação. Em algum sentido, a própria estratégia do presidente é dependente das estratégias dos governadores e prefeitos. Porque quanto mais bem sucedida a estratégia de isolamento e distanciamento for feita nos estados e municípios, menos estrago a pandemia vai gerar como um todo e o presidente vai poder dizer que não era um problema muito grande. A grande questão é que, em algum sentido, o número de mortes hoje pesa, né? E aí, à medida que o número de mortes pesa, o presidente percebe que não é hora de voltar no curso, né? Isso quer dizer, ele não vai começar a falar de pandemia, ele já fez uma escolha, ele vai nela até o fim. Ele vai pagar o preço da escolha, né? E vai falar de economia até o fim, porque ele espera que em algum momento
isso acabe e aí se comece um novo tipo de debate. E aí ele está querendo se preparar para esse novo debate, que seria o debate da recessão e do desemprego. Tá? Obrigado, André. Beijo para Alice e para o Antônio. Vamos aqui, mais uma. O vídeo pode, em certa medida, reconquistar o apoio lavajatista? Só quis tomar uma água aqui, meu velho, antes de responder. Pode, né? Porque a grande questão que se criou, a grande expectativa, por isso que eu estou falando, é a diferença entre expectativa, né, e realidade. A expectativa, principalmente daquele eleitor, que é o eleitor lavajatista, a expectativa era de que o Moro teria indicações concretas de que o governo cometeu uma série de crimes. E lembra, isso aqui é uma live de análise política, tá? Não é uma live jurídica. Então, os advogados, nesse exato momento, devem estar se debruçando, o Ministério Público, o STF, para ver se tem algum tipo de crime dentro do vídeo. Tá? Eu não tenho capacidade teórica para falar isso. Tá bom? Do ponto de vista político, o vídeo é uma peça que, para aqueles que são tendencialmente favoráveis ao Bolsonaro, o vídeo diz, olha, o governo não é corrupto, quero o que eu queria evitar quando eu votei em Bolsonaro. Vamos fazer essa lembrança, essa memória, essa retrospectiva eleitoral. As pessoas votam em Bolsonaro porque preferem Bolsonaro, ou as pessoas votam em Bolsonaro porque não querem o PT de jeito nenhum, né? Uma parte considerável dos eleitores do Bolsonaro nas eleições de 2018 são eleitores que não querem o PT de jeito algum, né? Sobretudo pelo elemento corrupção. E aí assim vem e aí a gente adentra nos equívocos, né? Nos equívocos e nas limitações das narrativas políticas brasileiras. Por exemplo, um equívoco do Partido dos Trabalhadores, na minha percepção analítica, é que o partido focou na manutenção da sua base congressual e ignorou um diálogo de ampliação de base eleitoral. Entende a diferença? Manter a base no Congresso é conseguir eleger mais de 50 deputados para ter dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário para poder fazer campanha. Ignorar a ampliação da base eleitoral é não fazer um diálogo com uma parte do eleitorado que queria um pedido de desculpas. E olha como é interessante e como é forte essa dificuldade que políticos no Brasil têm de pedir desculpas, né? Vamos lembrar aí, ó, o ex-presidente Collor pediu desculpa pelo confisco da poupança semana passada. O confisco da poupança veio em 90, né? Tem uma pá de anos aí, né? 90, 2000, a gente está em 2020. Por quê? Porque os políticos no Brasil partem do princípio de que tem que ser vistos pelos indivíduos como seres infalíveis, né? Posso te dar um outro exemplo aqui, bem rapidinho. Pega a Câmara Legislativa do Distrito Federal, ampliou os planos de saúde para eles mesmos na semana passada. Quando a notícia vazou na imprensa, ninguém tinha votado a favor, todo mundo tinha votado contra, o projeto foi mudado, todo mundo disse um monte de coisa, mas ninguém pediu desculpas. Ninguém falou, pô, foi mal, ó, eu queria me desculpar porque eu não li ou porque mudaram o projeto, né? E esse é um ponto importante dentro da nossa lógica política. Políticos no Brasil têm dificuldade de pedir desculpas porque interpretam que pedir desculpas diminui a credibilidade. Entende? Então, o vídeo como está posto, só para finalizar, pode possibilitar ao Bolsonaro a ideia de reconquistar o apoio lavajatista. Nesse aspecto, eles já começaram um movimento interessante essa manhã, quando a Carla Zambelli foi lá, tomou café com o presidente na saída do Palácio da Alvorada, né? A Carla Zambelli pegou e disse que o Moro só condenava petista, que ele não condenava a gente do PSDB. Então, assim, a reação do Bolsonaro e do governo é de tentar erodir a imagem do Moro agora. E aí vamos ver quais são os próximos capítulos. Porque eles estão disputando o mesmo eleitor. Se o Moro se candidatar, né? Vamos lá.
Eu só queria aqui, meu amigo Joanisval fez a conta para mim, ó, de 90 para 2020, 30 anos. Sou de humanas, mas essa eu consegui calcular. Obrigado, Joanisval, porque essa eu fiquei com medo de errar. Então eu falei uma pá de anos porque eu fiquei com medo de falar a conta errada, né? Mas enfim, vamos em frente. Obrigado, meu velho. É, deixa eu ver aqui. É, pá, 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 pá. Políticos de outros países mais maduros pedem desculpas. André, alguns políticos de alguns países pedem desculpas. Eu já vi, por exemplo, político japonês pedindo desculpa, político coreano pedindo desculpa. Ah, alguns políticos americanos já pediram desculpas algumas vezes, principalmente quando eles se metem em alguns escândalos. E políticos na Europa também. Eu tenho alguns casos de memória de políticos que pedem desculpas. Eu creio que o grande elemento que impede que políticos peçam desculpas especificamente aqui, o Clinton pediu desculpas, né? Os nórdicos todos pedem desculpas, a Suelma está dizendo aí, é o fato de que a gente tem uma tendência muito forte a um tipo de populismo, né? O político quer ser visto como tendo uma ligação muito forte com o eleitorado, com o povo, e aí ele tem que ser infalível. Quem é infalível não pede desculpas. Quer ver um ponto importante? Repara, por exemplo, a gente não teve nenhum pedido expresso, nenhum pedido de condolências, né, de políticos brasileiros acerca dos falecimentos da Covid-19. Né? E isso é um problema grave, né? Ninguém disse, olha gente, eu lamento, parentes dessas famílias, dessas pessoas que morreram, eu lamento, né? A gente não teve um minuto de silêncio ainda. A gente teve a bandeira do Congresso e a bandeira do STF colocadas a meio mastro, mas a do Planalto não. Então, eu acho que isso é grave. Isso mostra uma dificuldade de encontrar um espaço e uma lógica de diálogo nova. Por isso que eu acho que a gente fica preso em determinados elementos. Eu acho que é meio cultural, né? E a galera listou aí uma turma que pediu desculpas, né? O Lula que pediu desculpas por um negócio que ele falou ali numa live, né? O Bill Clinton, prefeito de Limão. Prefeito de Milão, não Limão. Falei Limão, gente. Então, vamos lá. Alguém falou do Dória aí, né? Sim, o Dória se manifestou, né? Eu estava me referindo a âmbito federal, Aninha. Mas o Dória se falou. Temos aqui mais 2 perguntas. O ato de escolher ignorar mortes e medidas de isolamento durante a pandemia pode se voltar contra o presidente? Né? Acho que é isso. Acho que é isso, né, Bruna? Bruna, obrigado pela sua pergunta, querida. Então, essa é a pergunta de $1 milhão. Sabe que me perguntaram isso na Al Jazeera domingo, né? E aí, o presidente vai perder popularidade? Eu falei, eu não sei, né? Porque essa é uma pergunta que está todo mundo sem entender. O que me parece de fato é que, ao mesmo tempo que o presidente ignora a pandemia, Bruna, ele escolhe também, efetivamente, dialogar muito diretamente com um pedaço do eleitorado que é dele, né? E nesse aspecto, o Bolsonaro é um governo, vou usar a expressão revolucionário por falta de expressão melhor, mais exata. O Bolsonaro tem uma lógica que é revolucionária, no sentido de que ele não quer ser presidente de todo mundo, ele quer ser presidente daqueles que o apoiam. E, se for possível, ir conquistando novos apoiadores a partir de políticas públicas, que é a tentativa que o governo faz hoje de chegar nos estratos mais baixos da população, trazendo esse pessoal para apoiar o presidente a partir de políticas de políticas redistributivas ou políticas distributivas, como é, por exemplo, o auxílio emergencial. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Bom ter você por aqui, viu? Vamos lá, mais uma. Essa pergunta aí é boa, né? Então, não sei. Não sei. Quando eu não sei, eu falo. Eu não sei. Eu creio que efetivamente essa é uma escolha que vai caber a cada um dos juízes, né? Que vão decidir se querem processar ou não o Weintraub, por exemplo. Eu creio que a pressão sobre o Weintraub vai subir muito durante a semana, a pressão sobre o Salles vai subir da rapaziada do meio ambiente, né? Alguma pressão sobre a Damares, talvez, mas de fato, aí esse é um elemento diferencial desse governo, né?
Quanto mais pressão a mídia e setores da sociedade que não são bolsonaristas fizerem sobre esses ministros, efetivamente vai significar que tais ministros estão jogando o jogo com o presidente, né? Isso significa dizer o quê? Se eles estão jogando o jogo com o presidente, eles não têm motivo nenhum para serem tirados do governo. É isso que eu acho que as pessoas... por isso que eu acho que isso que eu acho que as pessoas ainda não entenderam, né? Eu estava conversando isso com... Acho que a Suelma e a Silvia estão aqui na live. Se elas estiverem, elas dão um oi. Mas eu estava conversando isso com a Suelma e com a Silvia outro dia. O que acontece minha percepção, a mídia, os jornais, a maioria da classe política está na era da TV, né? Está na era tá no século XX. O Bolsonaro está na era da internet, está na era do século XXI. Então ele não está preocupado com a mídia. Ele está preocupado com a base. E aí, se o Weintraub falando sobre o jogo, que ele não joga o jogo, o Salles falando da desregulamentação ambiental, a Damares falando alguma outra coisa, se isso serve para o Bolsonaro, para que ele entenda, né, que ele tem um grupo que é leal e fiel a ele não tem motivo para tirar os caras e ele não vai retirá-los, né? O Centrão pode espernear, a Câmara pode dizer, mas ele não vai tirar. E aí reparem uma coisa interessante. Como esse governo é construído a partir da ideia de confrontos e amigo-inimigo, até o fim de semana, até 2 semanas atrás, o grande rival do presidente era o Rodrigo Maia. O presidente foi lá, trouxe o Centrão, né? Colocou o Centrão do seu lado, em algum sentido, isolou o Rodrigo Maia teve que ir ao Palácio do Planalto para dialogar com o presidente, que foi o dia que ele tomou o abraço, né? Ele de máscara, o presidente foi e deu um abraço nele, de propósito. Eles fizeram as reuniões com os governadores. Aí no fim de semana vem o vídeo, né? Agora o presidente bate no STF, bate no Celso de Mello. É o novo inimigo da semana. E o governo vai assim até onde puder. Por quê? Porque o que mantém a militância unida é o confronto, gente. É o confronto que faz a cola da militância. Olha só, a Lidiane mostrou falou um negócio bem legal ali, mais acima, dizendo que existia, né? Que ontem a manifestação foi menor, né? Ela comparou as fotos, inclusive. E aí o que aconteceu? De fato, uma galera saiu da manifestação ontem e foi na frente da Embaixada da China protestar. Por quê? Eu tenho que arranjar alguém, né? Se não for o STF, vai ser a China. Se não for a China, vão ser os marcianos. Eu tenho que ter rivais. Se eu não tiver rivais, não funciona. Entendeu? Pessoal, deixa eu ver aqui. Acho que eu cobri todas as perguntas. Vou deixar aqui um elogio, né, do meu amigo Joanisval Gonçalves, que colocou um elogio para mim aqui. Quero ver se aparece. Apareceu. As lives estão boas, que você vai ter que continuar fazendo pelo resto da vida. Muito bom. Obrigado, meu velho. Eu vou terminando, porque a gente chegou no limite. E eu acho que eu não consigo mais... Cara, tem mais uma pergunta. Eu vou responder a última pergunta e vou fechar, que é do Rafael Gabriel, que é um amigo de infância muito querido. Vou responder essa aqui e vou fechar, então. Existe uma diferença entre a forma de lealdade da presidência e ministros nesse e em outros governos? Então, acho que todo governo é diferente, né, Rafael? Todo governo tem suas particularidades. Eu creio que, especificamente, esse governo é um governo que tem um espírito bonapartista. O presidente é populista, né? Então, assim, ele quer pular os meios de filtro de diálogo, né? E ao pular isso, ele tem que ter diálogo direto com a população, com o apoiador dele, e ele deixa muito claro que não há espaço para agendas particulares, a agenda tem que ser a agenda do governo. Nesse aspecto, não me parece que ele está errado de um ponto de vista racional. Se as pessoas não estão com ele, elas estão contra ele. O problema é, em algum sentido, que talvez ele extreme isso um pouco, talvez pela forma da fala, né? E aí isso a gente vai ter que entender como vai se manifestar no curso do tempo, tá bom? Eu espero ter respondido, meu velho, tá? Muito obrigado. Pessoal,
Já passamos aqui, a gente tem mais de 45 minutos de live. Daqui a pouco o Instagram vem e corta a gente. Então vou começar a me despedir. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui até o final, as pessoas que passaram, entraram e saíram. Quero agradecer as mamães que colocaram as crianças para assistir. É muito legal saber que tem criança assistindo também. A gente tenta ser sempre muito respeitoso na fala, né, para não ter nenhum tipo de ação que desconvide as pessoas a assistirem. É muito legal, então agradeço por vocês confiarem a mim o fato dos seus filhos poderem assistir também, tá? É uma felicidade muito grande. Para as pessoas que eu tenho conhecido por aqui, eu agradeço a presença. Para as pessoas que eu já conhecia e que estão aqui, eu agradeço a presença. E eu queria dizer que a gente segue com isso, né, com esse projeto. De segunda a sexta, sempre ao meio-dia, a gente conversa com vocês, é a ideia. Se vocês tiverem dúvidas, temas, proposições, podem mandar o direct que a gente vai tentar colocar na ordem de diálogo. A ideia é fazer um diálogo sempre de bom nível. Eu não tenho interesse em passar pano para ninguém, não tenho interesse em criticar gratuitamente ninguém, né? A ideia aqui é uma live de análise política. Se você não me conhece e entrou agora, meu nome é Creomar de Souza e eu te agradeço por me deixar entrar na sua casa. Essas lives são um resultado da minha própria experiência profissional. Eu sou dono de uma consultoria de análise política, que é a Dharma Political Risk and Strategy. A Dharma está no Twitter, no Instagram, no LinkedIn. Sigam a Dharma, Dharma Politics, tá na descrição do meu Instagram. E sigam o meu Instagram, Creomar de Souza. E é sempre um prazer conversar com vocês, tá bom? Um prazer enorme, obrigado por entrar nas casas de vocês. E lembrem-se, análise não é conversa de bar. A gente está aqui amanhã ao meio-dia. Lavem as mãos, cuidem dos seus. Se puder, fique em casa. Se tiver que ir para a rua, distanciamento social é muito importante, né? Vamos fazer distanciamento social, use uma máscara, álcool em gel. Façam tudo aquilo que puderem para se cuidarem, porque mais importante ou tão importante quanto aquilo que o governo faça ou deixa de fazer é a sua própria iniciativa e responsabilidade. Sejam responsáveis consigo mesmos e com aqueles que vocês amam. Até amanhã. Agora eu vou almoçar. Estava preocupado? Não choveu, então não precisei correr para fechar a janela. Abração, gente. Beijo. Fiquem bem. Se cuidem. Até amanhã. Fui.